Bom, pessoal, 2h05, então, conforme eu tinha colocado, né? Vamos iniciar, para que a gente não se estenda muito também. Primeiro, eu gostaria de agradecer vocês pela presença aqui hoje. Na verdade, essa nossa formação já era para ter acontecido, né? Em virtude aí do Covid ter me pego, a gente não conseguiu fazer isso antes. Mas espero poder, então, assim, colaborar um pouquinho, assim, partilhar um pouquinho dos meus conhecimentos com vocês na tarde de hoje. A minha vontade, na verdade, era que todos estivéssemos de forma presencial hoje aqui, na Casa de Formação, para que vocês pudessem conhecer esse espaço que está sendo construído tão bacana, que é um espaço nosso, né, dos professores da rede de Canoas. E, inclusive, deixo aqui o meu convite para quem quiser tiver passando aqui pelo centro, qualquer dia desses, que venha até a Casa de Formação para conhecer a casa, que é um espaço muito legal, que está em construção, como eu falei, né? A gente ainda está aí, algumas coisas sendo organizadas, mas já dá para a gente vir aqui conhecer. Então, fica aí o meu convite. Bom, eu sou a Fernanda, né? Estou no município desde 2016. Hoje, eu ainda estou fazendo, na verdade, me dividindo em duas, né? Porque eu ainda estou na Escola Irmão Pedro à tarde e alguns dias eu ainda fico aqui na Casa de Formação para preparar as formações, então, de ciências e de matemática. E à noite eu estou como vice-diretora também da MF Irmão Pedro, que é a minha escola do coração aqui na rede, né? Que é a primeira escola, então, que eu entrei e estou desde então. Conheço já alguns colegas, inclusive já fomos formadores juntos, isso é um privilégio ver a Paula, ver a Cíntia, né? Tudo bom, gurias? De poder estar aqui com vocês e com esse grupo tão bacana que é o grupo da matemática. Já deu para perceber, né, que já inicia o grupo assim nessa vibe assim gostosa. E espero que a nossa tarde seja assim, seja leve, seja tranquila, seja de partilha e que a gente possa assim trazer um pouco dessa alegria que esse grupo tem para essa tarde de hoje. Queria falar um pouquinho, Ana? Sim, eu vou dar umas boas-vindas aí para o pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? É que o fone, assim, às vezes a gente se atrapalha, né? Mas queria dizer para vocês que a gente fica muito feliz, né, de receber. Pena a gente não receber presencial, né? Mas esse mês realmente a gente acabou optando, né, forçadamente a fazer essa formação online, porque os casos de Covid realmente aumentaram bastante na nossa rede no mês passado, né? E aí a gente acabou fazendo as formações online e o grupo da matemática no mês passado acabou não tendo a formação, né? A Fê pegou Covid um dia antes da formação, ela teve o positivo dela, então a gente teve que né, ter essa pausa, né? Então vocês acabaram tendo essa formação de hoje no 2 em 1, como a gente brincou no nosso cronograma, né? Mas que com certeza em breve vocês vão conhecer aqui nosso espaço. É uma casa bem antiga, assim, nós estamos aqui hoje, e que quando vocês puderem, como a Fê falou, fiquem bem à vontade de vir conhecer. A gente vai ter logo mais, deixa eu liberar aqui para uma colega entrar. Logo mais a gente vai ter um espaço Google aqui também, quando os professores quiserem vir fazer pesquisa, a gente vai ter um carrinho de Chromes aqui também, para que também seja um espaço aqui no dia do planejamento, que quiser vir para cá, que seja um lugar também de estudo, né? Além de ser esse espaço formativo, que todos os dias praticamente a gente tem formação aqui, também seja esse espaço de pesquisa do professor, né? A gente quer que vá se formando também com o espaço nosso, né? De todo mundo da nossa rede. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Ana Paula, eu sou da área da língua portuguesa, mas hoje eu sou responsável aqui pela gestão, assim, da escola de formação, né, trabalho aqui com os meus colegas, cada um numa etapa, né, a gente tem, se você estivesse no presencial, a gente ia se apresentar, assim, presencialmente, a Juliane Gavião, que trabalha desde a etapa da educação infantil, depois a Kelly, que trabalha conosco nos anos iniciais, tem o Rodrigo, que trabalha na parte das humanas, né, geografia, história, projeto de vida, ensino religioso.
Tem o Éder, que trabalha com a gente na parte das linguagens, né? Português, inglês, arte, educação física, e a Fernanda, que trabalha com a gente na parte de ciências e matemática. Então, a gente tem cada colega que trabalha com uma parte. Eu trabalho além da parte de gestão, assim, de ajudar os colegas nessa parte mais também de organização. A gente também eu faço a organização das formações e sou a formadora das supervisoras e orientadoras também das escolas, né? Que também é uma parte que eu trabalhei bastante. Muitos de vocês também aqui me conhecem também. Eu trabalhava na Tancredo Neves também, né? O Paulo, né? A Letícia também que trabalharam lá comigo na escola. E eu fico muito feliz, assim, de rever vocês. E como a Fernanda falou, a gente já vê que esse é um grupo muito contente, muito feliz, já começou todo mundo conversando, né? Isso é muito bom, porque a gente vê que o espaço de formação continuada, ele é muito importante para a gente como professor, né? Eu sempre falo isso, e eu brinco que eu não canso de dizer que a nossa formação inicial, ela é muito importante, mas a formação continuada é o que nos forma professor, né? Esse espaço do dia a dia, com os nossos colegas, com os nossos alunos também, mas que a gente vai se constituindo como professor depois que a gente começa realmente a atuar na profissão. Então, nada melhor do que a gente encontrar os nossos colegas da mesma área como vocês estão aqui hoje para poder conversar e poder dividir os problemas, né? Presencialmente é ainda melhor, né? Eu né, acuso a dizer assim que é ainda melhor presencial, mas eu tenho certeza que mesmo no espaço online a gente consegue sim ter um bom diálogo, né? A Fernanda é ótima, consegue abrir também esse espaço para vocês de formativo, né? Porque eu acho que é isso, né? O formador, ele está ali como esse mediador, né? Não é como alguém de cima para baixo que vem ensinar, é como uma sala mesmo, né? Em que a gente está ali para dividir, para compartilhar o que a gente sabe, mas também para ouvir e aprender com os colegas, né? Então, hoje eu vou ficar aqui quietinha, porque eu estou também para aprender, mas eu vou fechar minha câmera até para não atrapalhar vocês, mas eu tenho que ir liberando os colegas para entrar. Eu acho, Fê, que eu vou ficando até um tempo na formação, também para deixar, né, o espaço dos profs e tudo, mas também eu tenho medo de alguém querer entrar depois de algum e-mail que não é institucional e não conseguir. Então, eu vou ficando aqui, vou ficar com a câmera fechada, mas não vou atrapalhar vocês. Desejo uma formação ótima aí para o pessoal. Obrigada. Então, assim, gente, eu trago, né, para hoje, a gente pensar um pouquinho nesse desafio do nosso retorno presencial, que não são poucos, né? A gente está lidando agora e com toda essa demanda aí de alunos que estão chegando para a gente, seja no sexto, no sétimo, no oitavo ou no nono, cada um desses anos aí traz as suas dificuldades e os seus desafios. Mas, para começar, e a gente poder conversar um pouquinho sobre isso... Peraí que parou aqui. Só um momentinho. Para começar, eu trago aqui para vocês, para que a gente possa assistir a um videozinho curto. Eu não sei se alguém já conhece esse documentário, que é Nunca Me Sonharam, né? Que é um documentário de um dos bancos, alguma coisa assim, que traz assim uma série, são vários episódios a respeito sobre a escola. E eu escolhi esse, que é o episódio 15, que a escola é nossa, para a gente falar um pouquinho. O áudio está baixo? Deixa eu anotar aqui. Melhorou? Dá para te ouvir bem, Fernanda. Dá? Tá. Então, se por acaso trancar também o áudio aqui do vídeo, vocês me avisem, tá? Que eu escolhi, então, na verdade, esse episódio, A Escola é Nossa, porque eu acho que representa muito do que eu vou falar aqui hoje. E da nossa responsabilidade enquanto, né, professores e de escola pública. Vamos assistir o vídeo aí, depois a gente conversa um pouquinho. Tá saindo o som? Tá sim, tá tudo ok. Obrigada. Eu penso que o desafio da educação não vai acontecer com uma saída estatal. Um dia a gente vai ter uma grande política de educação centralizada que venha do governo. Eu acho que a gente... Até porque eu não acredito na dimensão estatal, eu acredito na dimensão poder público.
O poder público é uma mistura de sociedade civil, instituições, indivíduos, sujeitos, comunidades, produzindo soluções para o país. Cada vez mais o espaço público não é estritamente governamental. O espaço público tem governos nas suas 3 esferas, tem sociedade civil, tem setor privado, tem movimentos sociais. Então, quando a gente olha para a escola pública, essa escola pública deve desfrutar ao máximo desse espaço público. Porque isso daqui é nosso, né? Eles têm uma responsabilidade, nós temos outras. Então a gente tem que unir forças, fazer a nossa parte, não só ficar esperando. Porque governo vai, governo vem, vem um, vem outro, e a escola tem que ficar. A escola tem que ser uma instituição maior e melhor. Vamos também jogar só a culpa no governo. A culpa também não é só do governo. Tem toda uma educação também que é necessário se fazer com a sociedade. É muito complicado porque nós não conseguimos conquistar a sociedade brasileira para a importância da educação. Quando se fala em educação, da importância da educação, a maior parte das vezes é da boca para fora. E não creio que a gente deva dizer que a escola tem que resolver isso, porque não é questão da escola, isso é uma questão da sociedade. Eu acho que tem um enorme desafio de motivar as pessoas a entrar no jogo da sociedade para reduzir a desigualdade. Não faz sentido um Brasil tão desigual. Cada um de nós, a gente pode incidir nessa história, fazer diferença. Eu acredito que a educação precisa muito, urgente, principalmente no Brasil, passar por uma revolução. Não uma revolução qualquer, é uma revolução que venha a ser positiva e que o país também suporte essa revolução. Você ter a cooperação dos pais, que é essencial, do que existe na cidade, movimentos sociais, empresas, o que puder, colaborar na educação, mas também sem lutar contra ela. E essa relação da escola com o ambiente não é só vinde a mim, eu posso te ajudar. Um mundo em que a escola pública conversa com seu entorno e aumenta a chance de fazer as coisas melhores e mais rápidas, traz o movimento social criativo da arte para dentro da escola, abre a escola no fim de semana para ter atividades esportivas e atividades culturais, traz recursos das pequenas empresas que estão no seu entorno para poder viabilizar um bom lanche, e o bom lanche é um momento acolhedor para fazer com que essa escola aberta no final de semana seja criativa, seja empolgante e, evidentemente, rebata na segunda-feira de manhã um estudante mais dedicado. Essa parceria tem que começar com o aluno, depois com a própria comunidade. E eu consegui, agora eu estou tentando conseguir tinta para poder pintar. Chegamos ao ponto de mobilizar alguns pais de alunos para vir trocar lâmpada na escola, pintar. E tem as parcerias também educativas, que são as palestras que nós conseguimos para os alunos, que muda muita coisa na cabecinha deles. Passaram já por uma oficina de sustentabilidade com uma dessas nossas parcerias e surgiu já, a Feira Cultural desse ano vamos tentar fazer toda sustentável, não vamos gastar papel, é legal porque a gente aprende, para isso necessariamente você precisa de conhecimento. Um dos fatores que tem melhorado não só a questão de resultados da escola, mas principalmente a visão da comunidade da Serra em relação à escola, são essas parcerias. Uma coisa importante que para a escola foi também a abertura dos muros da escola para a comunidade, porque no horário que a escola não funciona com aulas, o Espaço Sonhos é aberto para a comunidade. Então tem apresentação de espetáculos, shows, temos cursos também, dança de salão. Se você de repente chega e recebe uma parceria que de repente quer se impor dentro da forma como você trabalha dentro da escola, aí nesse caso eu vejo que pode vir a ser uma coisa negativa, né? Não é o que acontece aqui. Trazer a colaboração de organizações não governamentais que possam contribuir com o projeto da escola. Eu quero que o projeto deles sirva ao meu projeto de escola, que é fazer com que o aluno aprenda. Então, depois de lançar essa parceria, né, com a comunidade, com os professores, aí você tem que focar nesses resultados, no que é que você está buscando para aquele alunado.
Uma escola aberta à participação, que constrói um mundo vivo de relações, de convivência, de referência, de conhecimento, referente de pessoas, vai ter muito mais êxito numa tarefa educativa mais ampla. Quanto mais as pessoas construírem pertencimento, quanto mais elas se sentirem partícipes de um projeto pedagógico, podendo opinar, podendo discordar, mas fazendo um trabalho coletivo, mais trajetórias bem-sucedidas, essa escola vai conseguir construir. Nós aumentamos a nossa média de vida, por quê? Por causa dos conhecimentos. Então, a escolarização ela vem para dar um sentido de levar essas novas gerações às possibilidades de que a espécie humana sobreviva. Pronto, voltei aqui. Então, assim, eu achei bem interessante, assim, né, a fala desse vídeo no sentido de pensar nesses desafios que a gente tem, mas no que a gente pode fazer como professor, como comunidade escolar, para tentar amenizar isso, né? O vídeo traz essas questões das parcerias, né? E do quanto isso influencia também na questão dos meus estudantes, no poder que transformar essa escola numa escola viva pode trazer de benefícios para o meu estudante, para o meu aluno. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, falar alguma coisa do vídeo? Não? Então, tá, eu vou dar seguimento aqui. Então, assim, em momento algum, né, eu quero dizer que eu estou tirando a responsabilidade da gestão escolar. Quando eu falo gestão, eu falo da secretaria, eu falo da gestão dos diretores, né, de todos esses envolvimentos da escola. Eu não tiro essa responsabilidade que nós como secretaria, que como os gestores de cada escola tem, em a gente tentar amenizar esses desafios que a gente tem, principalmente dentro da matemática. Mas eu trago aqui também essa reflexão no sentido de que nós, como professores, a gente também tem essa responsabilidade, né? O aluno que chegou no 6º ano, que não sabe somar, subtrair, mal consegue ali efetuar a leitura, né, de um problema, ele chegou aqui para a gente. Tem uma colega nossa, né, a Rosana, que eu gosto muito do jeito como ela fala, né? Ela diz assim: Fernanda, chegou para a gente, agora a gente vai ter que se virar, a gente vai ter que fazer alguma coisa para esse ser. E é por ele que a gente está, né? É por esse estudante, por esse aluno, que a gente está ali pensando no que fazer agora. E aí, pensando nessas questões, que eu fui dar uma olhada, na verdade, nos números do Canoas Avalia, que provavelmente todas as escolas já receberam, né? Vocês, provavelmente os diretores, supervisão, já deve ter passado para vocês também os números de cada escola, mas eu trouxe a evolução do aprendizado em matemática do Canoas Avalia da rede. E eu vejo, assim, o quanto a gente já tem feito de ações que são positivas, né? Como a gente pode ver, já tem um aumento desse percentual. Claro que ele não é um aumento absurdo, mas ele vem se concretizando a cada ano. Em 2019, infelizmente, a gente teve, né, essa questão toda da pandemia, final de 2019, né? Toda da pandemia, que com certeza vai trazer um reflexo negativo para a gente, né? Isso a gente já espera, é uma coisa que a gente já sabe que vai acontecer. Mas, mesmo assim, eu trago isso como algo positivo para a área da matemática.
Não é uma tarefa fácil, né, o que a gente vem fazendo, mas eu acho que o nosso grupo de professores, a cada ano, sim, eu vejo uma melhoria no sentido tanto de formação mesmo, e essa formação continuada, ela acontece no grupo da matemática. Eu participei, junto com outros colegas que estão aqui, né, da construção, do RCC, do projeto Cartografias, onde a gente já trabalhava com essa questão, e eu vejo que isso é um caminhar, e que a gente segue aí nessa luta. Mas eu achei importante a gente trazer esses números, assim, ainda mais que a gente adora números, né? Claro, que nós somos o melhor grupo, essa coisa toda, né? Não canso de falar. Tá o meu colega aqui das Ciências Humanas ao meu lado concordando. Sim, nós somos. E pensando, né, em todos esses desafios e agora, e na questão do planejamento, principalmente do professor, em como a gente dá conta de todos esses desafios, de todos esses problemas, né, de todos esses buraquinhos que a gente precisa preencher, eu trago aqui novamente, não sei se tem algum colega que é novo na rede, eu desconheço de alguns, assim, alguns eu conheço, outros não, mas algum colega que seja novo na rede, então a gente vem com esse processo de construção do RCC, que é o nosso referencial curricular Canoas, desde 2019, então, e eu até trouxe aqui os meus que eu uso, né, ainda estou em sala de aula, que eu uso em sala de aula, que, inclusive, na verdade, esse que eu utilizo hoje, que é só a parte recortada de matemática do oitavo, do sexto, sétimo, oitavo, nono, foi a Paula, que está aqui com a gente hoje, que fez na época, e eu uso ele até hoje. Então, é importante a gente saber que a gente tem um norte, tem para onde a gente olhar, que é o nosso referencial curricular Canoas e também os marcos de aprendizagem, que também eu sei que tem alguns colegas que participaram dessa organização. Então, esses dois documentos, eles são extremamente importantes na hora da gente pensar nesse aluno, nesse estudante, e no que a gente vai conseguir, de certa forma, agregar e construir e tentar amenizar esses problemas que esses alunos estão chegando para a gente, né? E para isso, eu construí um drive compartilhado chamado Professores de Matemática Município de Canoas, que todos os documentos dessas formações que a gente já tinha estão lá. No final, hoje, da formação, vocês vão responder, né, fazer uma avaliaçãozinha ali e marcar a presença de vocês, e aí eu já vou conseguir pegar os e-mails institucionais de vocês e colocar vocês nesse drive compartilhado. Então, todos os materiais e documentos que a Casa de Formação estiver produzindo, vai, inclusive, essa apresentação de hoje, ela já vai estar nesse drive. E como ele é um drive compartilhado, ele tem essa digamos, facilidade, né, de que todos vocês são donos aí desse drive. Então, isso vocês podem também, obviamente, criar pastas lá, seja de atividades para compartilhar, tudo mais, mas que seja um drive que fique centrado, né, e que a gente possa utilizar ele, então, para todo sempre, mesmo que um dia a Fernanda não esteja na Casa de Formação, esse drive está lá, para que a gente possa usufruir desse material. E a partir desse material, então, que a gente começa a pensar, então, nesse planejamento. Eu trouxe um recorte do RCC que fala da área da matemática, que diz assim, né, o papel da matemática é muito importante para a formação do indivíduo, ampliando seu conhecimento e contribuindo para a construção da cidadania. O trabalho dos professores no ensino da matemática permite aos alunos elaborarem as possibilidades de seu uso no cotidiano, percebendo que ela é indispensável. As mudanças e inovações decorrentes da evolução dos últimos séculos demonstram que as situações rotineiras são dinâmicas e a formação dos alunos necessita cada vez mais de investimento, levando o aluno a aprender a questionar, argumentar, testar e validar a matemática. E assim, não é porque a gente puxa a sardinha para o nosso lado, mas a gente sabe da importância dessa área do conhecimento e da questão toda, né, das sinapses e das construções que o aluno realiza através do estudo da matemática. Então, a gente tem ali uma responsabilidade, como eu falei, bem grande.
para que a gente possa pensar nisso. Bom, mas Fernanda, como fazer isso? Né? Existe uma fórmula mágica, né? Um plim-plim aí que a gente faz e que resolve todos os nossos problemas? Não, né? E a gente que é professor, que está lá em sala de aula todos os dias, que tem uma demanda imensa, seja de alunos com inclusão, seja com alunos com defasagem de aprendizagem, seja alunos com qualquer tipo de outra situação, vulnerabilidade, né? Todas essa demanda que a escola pública nos oferece, não tem uma fórmula mágica. Mas hoje eu gostaria de compartilhar aqui com vocês o meu pensamento, né? Como eu, Fernanda, como professora de matemática, penso e construo e tento, né, de uma certa forma, amenizar esses meus problemas hoje. Então, eu compartilho aqui com vocês como eu, Fernanda, realizo o meu planejamento, né, de quais são os passos, digamos assim, que eu faço para isso. E depois eu até gostaria, vou abrir aqui um tempo para que vocês possam também colaborar, e se quiserem, obviamente, né? Por isso que é tão legal se fosse isso de forma presencial, porque a gente tem aquela troca mais imediata, né? Aqui pelo Meet, às vezes, a coisa fica meio devagar, mas não tem problema, né? Se Deus quiser, depois no próximo encontro a gente consegue, quem sabe que seja de forma presencial. Mas o que eu penso, né? Como eu faço isso? Então, primeiro de tudo, como eu falei, né? A gente precisa tomar posse desses documentos, né? Que são os documentos norteadores que a gente tem. Então, ter esse material impresso, eu sou uma professora velha, né? Eu gosto de papel, eu gosto, né, eu fico aqui, quando eu estava fazendo meus planejamentos, eu vou riscando o que eu já consegui trabalhar, quais são as habilidades, né, as competências que eu já atingi. Então, eu, Fernanda, gosto de ter isso impresso, na mão, assim, para poder dar uma olhada para esse material. E é importante, assim, porque muitas vezes, e eu falo isso por experiência também, a gente cria uma dinâmica de planejamento que a gente está há muito tempo fazendo, né? Principalmente o professor de matemática. Eu acredito que isso é importante. Mas será que realmente, depois de 10 anos eu trabalhando, né, tal conteúdo, porque a gente ainda está vinculado nessas questões, será que isso realmente, né, vai representar uma importância lá na frente? Será que as avaliações externas que estão acontecendo hoje, elas realmente vão cobrar do meu aluno tal conhecimento? Então, quando a gente toma posse desses materiais, e a gente olha diretamente, a gente faz esse movimento inverso de olhar para a habilidade, que é ver o que o meu aluno precisa realmente saber, a gente consegue, eu não sei, mas eu senti isso, que a gente tira parece que uma carga, assim, dos nossos ombros, de algumas coisas que eu trabalhava já há muitos anos e que hoje eu penso assim, não, eu acho que isso aqui eu não tenho mais necessidade. E eu acho que nesse momento, num pós-pandemia, isso é fundamental. Que a gente tenha conhecimento desse material e que a gente possa olhar para esse material e fazer escolhas. A gente tem que ter isso hoje. Olhar para quem são os meus estudantes, porque daí eu também tenho que lidar com a realidade da minha escola. Porque eu tenho certeza que a realidade lá do irmão Pedro é uma realidade diferente lá do Tancredo, que é uma realidade diferente lá do Rio de Janeiro ou de qualquer outra escola da rede, né? A gente tem realidades diferentes, então a gente precisa também observar. E isso é o meu passo 2. Reconhecer as potencialidades e as dificuldades dos meus estudantes. Eu não posso querer dizer que, porque agora eu estou trabalhando com os meus alunos, são do 9º ano, e eles precisam saber, né, sair do 9º ano resolvendo equações de 2º grau, porque isso está lá. Bom, se a tua realidade de aluno, tu vai conseguir fazer esse caminho e fazer com que ele saia construindo, ótimo, mas de repente não é. Então, a gente, além de conhecer esse documento, a gente precisa reconhecer a nossa realidade, saber quem são esses alunos.
quem são esses alunos e o que a gente pode, de uma certa maneira, trabalhar dentro do 9º ano, conhecimentos que ele vai conseguir desenvolver. Fernanda, mas assim, 9º ano, ele vai sair do 9º ano, ele vai para o ensino médio, como é que ele vai chegar lá? Bom, a gente vai fazer, Fernanda, isso, como eu falei, são as minhas estratégias. Vou pensar que eu vou dar o meu melhor, né, para aquele aluno e que tudo que eu construir com ele vai ser bem construído, ele vai sair dali com pelo menos aquilo que eu escolhi, com aquela base pronta. Porque a gente não vai fazer milagre. Muitos professores, eu vejo muitos professores, né, comentando isso, são colegas também, falando assim que acreditam que o grande problema desse pós-pandemia é o 6º ano. Eu discordo. O 6º ano, e não sei se alguém concorda ou discorda de mim, tá? Estou falando a minha opinião aqui, mas quem quiser abrir o microfone e também participar dessa discussão, não tem problema. Eu discordo. Por quê? Porque o 6º ano, a gente ainda tem 4 anos com esse aluno. O 9º ano a gente não tem. O 9º ano a gente só tem este ano. E eu estou com turmas, eu tenho turmas no Irmão Pedro de 8º e 9º ano. E isso me preocupa muito. Essas escolhas, né, que eu estou fazendo hoje no 9º ano, eu penso, será que eu estou fazendo essas escolhas de forma certa? Será que eu estou ajudando ao máximo, né, esse meu aluno, esse meu estudante, a chegar um pouquinho mais preparado no ensino médio? Isso é uma dúvida que eu vou carregar, com certeza. Né? 3º passo, invista em diferentes metodologias. Eu tenho formação também, né, além da matemática, eu tenho especialização em mídias digitais, e eu uso muito isso, né, a questão de uso de softwares, seja ele de forma mais interativa, ou seja ele usando a gamificação, ou qualquer outro que seja. Eu acredito que a gente, né, trazer um pouquinho, assim, dessa distração para o aluno, e eu falo distração de uma forma positiva, né, de envolver ele com outras coisas, seja um jogo, seja uma atividade no meio do pátio, sabe, tirar ele um pouco daquele ambiente, assim, da gente só exercitar. Eu acho que isso, às vezes, cria, assim, um elo mais bacana para o professor de matemática, que é visto muitas vezes, né, eu não gosto disso, tem colegas que me dizem assim, pelo amor de Deus, a matemática já é triste, a gente vai chegar triste. Não, eu não acho, né? Eu acho maravilhosa, mas a gente já tem essas dificuldades da área mesmo, né? Que é a questão de notação, toda essa bagagem que o aluno traz, esse rancor da matemática, e aí a gente vai transformar a aula, assim, numa coisa maçante. Não dá, né? Não dá, a gente precisa fazer uso. E a nossa rede, ela investiu e está investindo ainda, né, em tecnologias para as nossas escolas. Eu sei também que vai depender da realidade de cada escola, né? Por exemplo, lá no Irmão Pedro, a gente está com problema de internet, tá, Cintia, aí para mim, já há muito tempo, né? O ano passado a gente teve um temporal aí, acabaram caindo todos os roteadores, a gente não tinha internet. Então, a gente tem realidades diferentes. Quer falar alguma coisa, Patrícia? Quero, olha só, eu até ia fazer uma pergunta, porque eu não sei, a internet, ela é um pacote, assim, que ela é da prefeitura e tem que ser da Oi para todo mundo ou não? Olha, eu acredito que não, lá no Irmão Pedro, eu sei que existe uma verba que é enviada da prefeitura para custeio de internet, tá? Mas, obviamente, que muitas vezes ela não cobre todo o gasto de internet que a escola tem, né? Então, a escola acaba utilizando de outras verbas para isso. Mas eu acredito que não. Eu entendi que tinha que ser da Oi, que é um pacote da prefeitura para todo mundo, porque lá na minha escola não funciona, guria. É a coisa mais triste. Botaram uma fibra lá que nunca funcionou no ano passado, porque nós estávamos numa igreja, né? Porque a minha escola foi derrubada para fazer outra, né? Só que daí, o que aconteceu? Não tá funcionando, né? Não funciona.
ela até liga, assim, mas cai, mas daí, tipo, a chamada que a gente tem que colocar lá naquele SIGEDUCA, a gente não consegue trabalhar na escola. Eu agora, por exemplo, tô te ouvindo aqui, tô tentando fazer a aula do sábado, que ela me pediu também, para além de enviar boletim, além de ir lá, no caso, entregar boletim, eu tenho que enviar atividades para os alunos, eu tenho que fazer em casa, porque eu não tenho condição de fazer lá. Sim, sim. Na verdade, essas questões, como eu falei, né? Os empecilhos assim, e essas dificuldades vai depender também de cada perfil de escola vai ter, com certeza, né, mais ou menos problemas, vai depender do teu olhar também. Mas, mesmo assim, né, independente, não é só a questão do uso da tecnologia também, como eu falei, pode ser a construção de um jogo, né, que a gente sabe, ou de materiais, que a gente sabe que as nossas escolas também possuem, né, materiais concreto e tudo mais. Então, utilizar, né, ou seja, como eu falei, uma abordagem metodológica diferente, né. Hoje eu quero, sei lá, eu quero trabalhar trigonometria, então eu vou trabalhar com a questão de tangente, né, fazendo lá medidas de poste, seja, né, utilizar aí a gente tem uma série de atividades e de propostas que a gente pode fazer. Eu me lembro até de uma que a Cíntia e a Paula também participaram comigo, que a gente fez a construção de retas coplanares, utilizando dobradura. Eu garanto que tem alguns colegas aqui que até participaram. Então, assim, a gente pensar nessa metodologia, né, para poder, de uma certa forma, trazer esse aluno mais para a gente. A questão, assim, da afetividade do aluno, a relação professor-aluno para a aprendizagem da matemática, ela também é muito importante. A gente não pode esquecer disso. E o quarto passo, que eu acredito que esse ano ainda, ontem eu estava discutindo até com um colega, eu acredito que a gente ainda tenha que falar sobre isso, sobre a questão das avaliações, né? Fazer uso de avaliações que também condizem com a nossa realidade, né? Faz, acho que umas 3 semanas, eu entreguei as provas de recuperação para os meus alunos do 9º ano e uma aluna, uma ótima aluna, inclusive, comentou comigo assim, disse assim, prof, sabe por que eu gosto de fazer tuas provas? Por quê? Porque é exatamente como tu dá aula. E eu acho que a gente precisa pensar nesse aluno, né? O professor de matemática, ele não pode ser aquele professor que ele dá uma questão em aula e na hora da prova ele vai elaborar um pouquinho mais difícil para ver se o aluno vai pegar. Tudo bem tu fazer uma atividade, de repente um desafio, né? Um ponto extra, não sei. Eu, Fernanda, penso que a nossa avaliação ela tem que ser exatamente... A gente está avaliando o nosso aluno, como ele fez o processo durante todo o semestre, né? Não é uma prova. Fernanda, mas olha só, a gente tem SAEB no 9º ano, a gente tem o BIMEP que os meus alunos participam. Como que eu não vou cobrar isso? Tu pode cobrar. Usa, então, essas questões na tua aula, né? Faz uso. Eu, por exemplo, este semestre, eu utilizei todas as avaliações, eram testes, eram trabalhos, eu utilizei questões do SAEB para os alunos de 8º e 9º ano. A gente tem também, os professores mais antigos provavelmente devem ter esse acesso, as questões do SAEB, se eu não me engano, foi uma formação da Juliana Aquino até, que fez, e ela compartilhou com a gente, até posso compartilhar isso no Drive para quem não tem acesso, para poder acessar essas questões. Então, assim, eu trabalhei com isso. E aí a gente foi trabalhando, né? E eu olho para as questões do SAEB, vejo quais são, o que é cobrado ali, olho para a minha habilidade da RCC, então eu vou trabalhar em cima disso. Eu acho que a gente pensar no nosso planejamento de matemática, trazendo, assim, esses 4 passos, eu acredito que eu me sinto tranquila. Assim, digamos que me parece, né, para mim, assim, que eu estou fazendo a minha parte. Fala, Márcia. Oi, boa tarde. Eu não sei se em função de estar no pós-pandemia, eu começar esses passos, olhando os documentos norteadores, só me gera ansiedade. Muita ansiedade. E aí,
todos os planejamentos, que eu tenho um planejamento meio parecido com o teu, vai ficando pior. Porque quando tu falou em tangente, eu fiquei pensando, todos os conteúdos que eu tenho que ter dado antes para chegar nessa brincadeira de ir pro pátio, né, medir a altura e tal, que seja. Tá muito difícil, eu não sei como é que estão as outras escolas, os nossos alunos, eles faltam demais onde eu trabalho, eles não têm hábito de fazer tema. Eu coloquei em uso as salas do Google, né, para colocar formulários extra, para ter, assim, mais lugares, né, que eles acessem matemática e colocar vídeos junto, para que eles possam ver vídeos mais interessantes e tal. Mas está muito, muito, muito difícil. Eu tenho 6º, 8º e 9º no município, e eu tenho ensino médio no estado. É bem caótico. O meu aluno do 1º ano, do 3º ano do ensino médio, está sabendo tão pouca matemática quanto o meu do 9º ano, depois de 2 anos de pandemia. E esses documentos norteadores, eles são muito pesados, é muito conteúdo. E eu preciso que eles saibam determinadas coisas, sim, para o ensino médio, porque senão depois eles sofrem lá no ensino médio, já que a gente teve uma mudança curricular e o aluno do noturno em matemática do 1º ano vai ter só 2 períodos presenciais e 2 híbridos. Então, se ele não aprender agora no fundamental, só vai ser pior. Fala, Paulo. Oi, Fernanda. Olha só, eu acredito e eu penso também, como tu colocaste, né, que essa responsabilidade, né, de fazer esse levantamento, de conhecer o nosso aluno, de pensar no nosso planejamento, seja nossa. Mas eu fico na dúvida também, será que a mantenedora também não podia nos dar um suporte, né? Enquanto mantenedora, com professores de reforço para matemática, de repente com aumento de carga horária, de repente com um professor de português com reforço, que a gente sabe que eles estão mal também, principalmente nesse período pós-pandemia, porque a gente não vê essa movimentação por parte da mantenedora. Sim. É sempre o professor que tem que pensar, o professor que tem que ter um outro olhar. Não adianta investir em tecnologia se a mantenedora não vai dar um suporte com internet para nós. Sim. Né? Então, eu acho assim, não existe essa possibilidade, não existe essa cobrança, porque a gente não tem esse acesso à mantenedora. Não, assim, na verdade, Paulo, essas formações que estão acontecendo, elas também é um momento para que o professor também traga a sua demanda, né? E para que também traga essas sugestões. Eu, como professora, eu até esses dias estava comentando lá na escola, eu disse assim, nossa, eu queria tanto um PIBID novamente, né? Mais educação, porque era um momento que a gente tinha ali, né, uma assessoria que fosse, né, ou uma parceria, assim, com alguma universidade nesse sentido, e tu pode ter certeza que essa discussão, ela já acontece na casa de formação, tá, Paulo? Se isso vai acontecer, como eu te falei, né, eu faço registros, a gente discute, a gente conversa, eu não tenho, como resposta hoje aqui para ti, isso vai acontecer daqui a algum tempo, ou daqui quanto tempo? Mas eu quero deixar aqui para ti, na verdade, a Ana já até levantou a mão, já gostei, que na verdade esse movimento, ele também está em discussão, né? Quer falar, Ana? Não, eu queria só comentar com os colegas que no ano passado, esse era um dos projetos, tá? Claro, eu só participo, às vezes, de algumas reuniões e me envolvo, assim, mas um dos projetos tinha a ver com, além de contratação de pessoas para fazer esse reforço, também vinculava a, talvez, os próprios professores da rede fazerem esse reforço com extensão de carga horária, inclusive nos sábados. Isso era um projeto que tinha uma vinculação até dentro de uma outra unidade, não da nossa, da escola de formação, mas sim de uma unidade lá de projetos que tem na prefeitura. Só que vocês sabem que houve toda essa questão esse ano, algumas mudanças, né? E que alguns projetos foram descontinuados, vamos dizer assim, né? Até em razão de alguns cortes, né? De verbas, enfim, e alguns projetos não aconteceram, infelizmente, né? Alguns materiais que estavam já comprados, algumas coisas assim que não chegaram a acontecer na nossa rede. E a gente sabe que o quanto algumas coisas são bem importantes e, com certeza, os projetos de reforço são
é uma coisa bem importante para a nossa rede. A gente já tinha, até a nossa secretária anterior tinha mencionado já que isso iria acontecer. E a gente espera que sim, vá ser retomado, mas a gente não sabe realmente porque a partir do momento em que isso foi pausado, digamos assim, né, em que todos esses projetos dessa virada de ano para cá não aconteceram, a gente ficou nesse limbo, né? Agora, nesse retorno, a gente está, né, investindo, claro, como a gente está aqui nessa formação de profs, né, nesse caminho todo, existe sim a contratação de professores, mas não para reforço, e sim para a sala de aula mesmo, porque vocês veem que a gente está com uma defasagem bem grande, né, de profs mesmo na nossa rede. Nesse momento, primeiro para anos iniciais e TEBs, se não me engano, mais uma outra área, né, porque, na verdade, o nosso concurso de PEB 2 ainda não parou de chamar, então a gente tem que esperar esse concurso parar de chamar para poder ter contrato. Mas existe sim essa possibilidade, né? A gente realmente, só para vocês saberem que existe essa conversa, sim. Eu, ano passado, estive em algumas reuniões em que isso era debatido e era um assunto que estava para acontecer, que, na verdade, muitos projetos que esse ano tiveram que ter essa segurada, né? Acho que não é só o nosso município. Vocês viram que na própria área de língua portuguesa também a gente teve a Árvore de Livros, por exemplo, que era uma plataforma de leitura, ela teve que deixar de acontecer na nossa rede, mas não foi por causa da nossa rede, sim, por causa do Estado, né? A rede estadual orientou para todos os municípios tirarem. Isso é algo que vem acontecendo e às vezes o Estado nos orienta algumas coisas que a gente acaba ficando sem ação, né? Mas não é algo que morreu, tá? Então, só para vocês saberem que isso é importante, sim, para a secretaria, essa questão, né? Digo, a gente aqui da Escola de Formação vai sempre continuar batalhando para que aconteça e que o que vocês nos passam aqui, a gente leva para lá, né, Fê? A gente sempre fala que a gente faz o registro e a gente leva lá para o pessoal da secretaria. A gente é um braço da secretaria aqui, a gente pode não estar lá dentro mais, mas a gente é um anexo, a gente brinca, né? Mas que isso já existe, esse diálogo e inclusive já tinha até a papelada toda para que isso acontecesse, mas que realmente muita coisa teve que parar em função de tudo isso que esse ano aconteceu, né? Mas a gente espera que retome, tá? Só para explicar, né, que realmente é algo que a gente tem, principalmente em português e matemática, embora a gente saiba que todas as áreas são muito importantes, nunca é algo que a gente vai dizer que uma área é mais importante que outra, né, mas em português e matemática são as duas áreas em que a gente estava, assim, pegando mais fundo nesse momento de retorno da pandemia. Pode falar, Jane. Eu concordo com os colegas. Você está me ouvindo? Sim. Tá. Assim, porque assim, está se tornando assim angustiante. É uma angústia, porque tu tem que estar sempre retomando, sabe? A gente tem que estar sempre retomando. Eu sou professora de 8ª, né? E como professor do 7º ano passado, a gente não conseguiu, né, vencer todas aquelas competências, né, e os conteúdos que eu tive que começar esse ano. Como eu sou professora de 8º, então eu tenho a sequência. Então eu não pude iniciar o 8º sem dar conta de todos os conteúdos do 7º ano. Então eu não achei justo com eles, entende? Eu abortar aquele 7º ano e começar lá no 8º, né? Assim como se eles não tivessem tido equações, não tivessem tido razão, proporção. Entende? E tu sabe, assim, ó, que vem alunos para nós, às vezes de outras escolas, tanto estado, município, que já estão com conteúdo de 8º, já entrando lá. Eu fico pensando assim, tá, mas esses alunos não tiveram, assim, não deu tempo. Eu acho assim, se não deu para nós, não deu para as outras escolas também, né? E os alunos estão vindo assim, né, com muito, concordo também, em função dos temas, né? É muita dificuldade. Eu sempre, todo dia, olho os temas, olho os cadernos, né, para ver o que está sendo feito. Incentivo eles, né, que eu abri uma pontuação. Esse feedback para eles também, né, Jane? Eles esperam por isso. E tu sabe, assim, que uma das notas é o qualitativo, sabe? Eu faço 100 pontos para qualitativo, né, que é tudo que não é prova, é o qualitativo, né? Então é caderno, é um bilhete que vai para casa, é uma prova que vai para casa, que eles têm que trazer assinado, né? Isso tudo, eles são avaliados, né, em todas as esferas, né? A gente incentiva eles, no caso, né? Eles participaram, agora com a prova da OBMEP, né?
eu não tinha falado nada para eles, daí depois das outras turmas que eu passei, depois eu fui avisando, olha pessoal, eu vou dar um bônus no qualitativo em função da prova do OBMEP, eu vou deixar aqueles bônus da quantidade de questões que vocês acertaram, então, né, sempre para incentivar eles, né, mas olha, tá difícil, sabe, tá difícil porque tu tem que estar retomando, fazendo todo aquele caminho, né, para inserir o aluno no conteúdo, né, novo. Então, essa é uma coisa, assim, que é angustiante, assim, porque tu vê, assim, ó, que tu tá nadando contra a maré, sabe? Ainda mais, né, tem que tentar, né? Eu sou dessa, tem que tentar, né? Com certeza. E quanto a reforço, desculpe, Fernanda. Capaz. E, Jane, é importante também essa tua partilha, porque, na verdade, isso que tu está vivenciando, todos nós estamos. Tá? Sim, acredito. Por exemplo, como eu te falei, eu tenho o 9º ano, só para vocês terem uma noção, tá, gente? Eu não dei selo, mas nem pensar. Só para vocês terem uma noção aqui, porque está grifado no meu 9º ano que eu trabalhei, porcentagem, razão entre grandeza, sabe? Era um Sim, imagina. Eu trabalhei. Mas que se tu olhar, Jane, isso está no RCC do 9º ano. Sim, então, sim, eles se repetem, né? Eu estou fazendo escolhas. Sim, tu tem que priorizar, né? Priorizar, perfeito. Porque assim, eu priorizo as equações, estou priorizando as equações, né? Porque eles têm que aprender, porque a equação depois, no ensino médio, para física, para química, né? Para a própria matemática, tudo, é uma continuidade, né? A equação. Sim, sim. Então, a gente, no caso, assim, tu tem que ter aquela visão do todo e até do posterior, né? O que eles vão precisar lá adiante, que é essencial, que a gente pode dar uma reforçada agora no fundamental, né? Porque atingir todos os objetivos vai ser impossível, né? Porque os alunos estão com outra mentalidade, né? Eles voltaram com outra mentalidade. Eu falo, claro, com certeza. E eu falo assim também, Jane, no sentido, e também para os demais colegas, né? No sentido, aquilo que eu te falei, assim, eu acho que a gente precisa ficar com a nossa consciência tranquila. Né? Verdade. Eu, Fernanda, pensando nesse planejamento e eu colocando esse planejamento em prática, eu, Fernanda, como professora, me sinto tranquila. Do que simplesmente, né, eu simplesmente dizer, rale-se, né? Tá ali, agora eu não vou conseguir fazer mais nada. Não, né? A gente, de alguma forma, é isso que eu queria dizer para vocês, de alguma maneira a gente não vai dar conta de tudo, não, mas alguma coisa precisa ser feita. Fala, Stephanie. Oi, vocês estão me escutando? Sim, sim. Eu sou novo na rede municipal, eu não conheço muita coisa, né? Eu entrei ano passado, na verdade. Trabalho com 6º, 7º e 8º ano. E já que vocês têm essa relação próxima com a nossa mantenedora, eu gostaria de expor uma preocupação minha, que eu imagino que aconteça nas escolas dos colegas também, que é com relação ao auxílio dos alunos de inclusão, tá? Eu não vejo, assim, até uma preocupação jurídica, na verdade, né? Porque é um direito do aluno ter um professor auxiliar junto ali no momento para fazer as atividades. E parece que essa demanda, ela é jogada no colo do professor regente, ali que está na sala de aula, e tu tem que dar conta de dar aula para uma turma extremamente heterogênea, defasada, com diferentes níveis de aprendizagem, e ainda daqueles alunos de inclusão que estão juntos ali e geralmente não acompanham o conteúdo da turma. Então, essa é uma preocupação que eu tenho, ainda mais neste momento, pós-pandemia que nós estamos vivenciando, que os alunos têm a obrigação, sim, de estar presencialmente, mas muitos ainda têm aquela cultura do ensino remoto, de que, de fato, não é necessário estar dentro da escola e faltam bastante. Como os colegas mesmo mencionaram agora há pouco, na minha escola não é diferente. Mas eu vejo um problema, assim, principalmente com esses alunos de inclusão, porque eles demandam muita atenção do professor. Os meus, pelo menos, eles demandam muita atenção. E eu tenho que atender eles e atender a turma ao mesmo tempo, e tu entra numa turma, às vezes, de 6º ano com 36, 35 alunos, não é uma tarefa humanamente viável, a meu ver. Eu acho que seria necessário ter um professor auxiliar para que eu possa planejar para aquele aluno, eu possa avaliar aquele aluno de inclusão, mas o professor possa aplicar o meu planejamento de maneira adequada. Stefan, a tua escola, ela tem aqueles estagiários que auxiliam com os alunos de inclusão ou não tem nenhum?
Tem três estagiários, na verdade, né? Mas eles ficam que se voltados... dividem ali. Isso, eles ficam mais voltados assim, para os anos iniciais, que é o que mais demanda com esses alunos de inclusão, né? E os anos finais... tem o maior número, né? Isso, e aí os anos finais eles ficam meio que desassistidos, assim. Sim. Às vezes entra, assim, mas é difícil, viu? É muito difícil. Se eu não me engano, tem uma chamada de mais desses estagiários, eu não sei te dizer ao certo, tá? Porque assim, ó, como eu ainda estou em sala de aula e eu venho para casa de formação, eu não consigo, e isso faz um mês e pouquinho, eu ainda tenho algumas informações que eu ainda estou em processamento. Mas como eu falei, tudo isso que vocês estão me falando, assim, eu quero, né, vou fazendo registros aqui e depois quero compartilhar isso também com o pessoal aqui da casa, tá? Fala, Letícia. Boa tarde. Olha só, até a gente estava brincando no começo da fala, e que eu estava falando, os alunos estão selvagens. Brincadeiras à parte, realmente acontece. O Jair é meu colega, ele deve perceber isso também, o Éder também é meu colega, no sentido, o que eu digo? Eles estão com problemas emocionais, isso é uma coisa que influi sim no trabalho em sala de aula, porque eles estão muito agressivos, né? E fazia muito tempo que nós não tínhamos conflitos, brigas dentro da escola, estamos tendo bastante. 2018, 2019, nós não tivemos uma briga dentro da escola. Nossa escola tem 1.000 alunos, e não tinha isso. E agora é soco, chute, pontapé, e eles estão assim na defensiva. Então, assim, ó, isso é um ponto muito negativo, tá? O que o Stephen falou acontece na nossa também. Nós temos uma professora na sala de recursos, uma estagiária, 2 SEB, e eu tenho alunos não alfabetizados na área que não são assistidos porque não tem como, né? Não tem quem faça esse trabalho. Então, também, ou eu escolho a turma ou escolho aquele aluno. Infelizmente, às vezes eu consigo assistir o aluno, às vezes não. E aí ele fica ali mais de espectador, ali só para estar, né? Então, isso é um pecado muito grande, assim. É um erro muito grande, mas é o que temos, né? Outra coisa, outra coisa que eu percebi nos alunos, que eles voltaram extremamente dispersos. Já é normal da adolescência em si, mas eles estão numa fase que eles estão no automático, eles não percebem nem o que eles estão fazendo. Eu percebo que eles aprendem o que se ensina, mas eles estão com uma defasagem de... Como é que eu vou te dizer? Uma defasagem de foco. Eles fazem erros ridículos, eles conseguem entender o que tu ensina, mas eles fazem umas coisas estúpidas, assim, porque eles querem fazer correndo ou porque eles nem sequer conseguem entender a compreensão de um problema. Eles botam qualquer resposta. Então, é bem complicado. Eu percebo que o meu 7º ano está muito difícil mesmo. Muito mais. O 9º, eles estão enlouquecidos. O uso do celular é um grande problema para todos, né? Então, assim, eu acho que o problema emocional deles e a falta de foco, que talvez seja do problema emocional, seja o principal problema que nós estamos tendo. Não sei o que os colegas acham, mas é um dos principais problemas que dali parece que tu não está e está deixando a gente cada vez mais cansado. Eu penso isso, não sei se os colegas concordam. Sim. Como eu falei, né? Na verdade, tudo isso, essa questão da violência, essa questão dos problemas emocionais dos estudantes, né? Essa instabilidade, e a impressão que a gente tem é que parece que eles até desaprenderam a vir para a escola com esse tempo que ficaram fora, no sentido assim, até de se portar, né? De sentar, de fazer uma tarefa, né? De saber que tem que ter aquele momento assim isso é geral, né? E eu, além de trabalhar na rede municipal, eu também trabalho na rede privada e posso garantir para vocês que isso se estende para lá também, viu? Não é uma questão, assim, é um desafio que todos nós estamos passando, pode ter certeza disso.
Fala, deixa eu ver só quem é que está na frente aqui. Patrícia. Oi, boa tarde. É exatamente como a colega estava falando, caótico, assim, ó. Não estou te Eu tenho. ouvindo, vocês estão conseguindo ouvir a Patrícia? Dá para ouvir a Patrícia. Ela acabou saindo. Não, eu estou ouvindo ela também. Só um momentinho, gente, acho que... Oi. Oi. Tá, estamos escutando. Pode falar, Patrícia. Ah, caiu, Não. desculpa, caiu a internet aqui, não tá muito boa. Não, assim, como a colega tá falando, caótico, assim, ó, o 6º ano, na minha opinião, é o pior, né, porque eu discordo ali da Fernanda, que falou, é que todo mundo tá no 7º ano, o 7º tá no 7º, o 8º tá no 7º e o 9º tá no 7º, é muito triste, mas o 6º ano, eu não sei onde eles estão, as crianças vieram escrevendo o nome errado, vieram assim, ó, eu não estou exagerando, é sem empilhar um número em cima do outro para fazer uma conta. Eu tive que explicar, por exemplo, quadricular, assim, para escrever a unidade, a dezena, a centena, tudo de novo. Eles estavam no 3º ano, vieram para o 4º quando veio a tal da pandemia. Tá horrível, caótico demais. Tem um 7º ano, por exemplo, que eu escuto coisas que eu penso que nem é verdade, mas é horrível. Vieram com problemas assim, ó, agressivas demais, ao ponto de uma pintar o olho da outra com caneta e eu falar assim, não faz isso com o teu olho, pode te dar uma doença no olho e tal, falando uma boa, a menina me xingou, foi agressiva, assim, umas coisas doidas, situações de abuso em casa e dizer que a mãe sabe, coisas bizarras, assim, da gente ficar pensando que aquilo nem é verdade, sabe? Tudo isso a gente tá vivendo, assim, a gente tá passando, é igual, assim, eu acho que tá tudo igual, muito triste. Eu sei o que dizer. Sim. É deprimente, porque daí tu sai dali, mesmo que, vamos dizer, que tu controlou a bagunça que deu para você trabalhar, você sai dali, assim, angustiada, assim, com tudo que você escutou, com tudo que tu tentou fazer, e as coisas, umas dão certo, outras, né, a maioria não, e tu sai dali, assim, parece que passou um trem por cima de ti, né, porque de tanto ouvir coisa louca, sabe, eu tô assim, eu já tô ficando doente mesmo, não tá legal, não. É uma realidade, como eu falei, né, uma realidade de todas as escolas, assim, tanto, e que a gente, né, não que nós somos, obviamente que não, a gente não tem que carregar essa carga ou essa culpa de que a gente vai dar conta de tudo isso, porque não vai. Mas, como eu falei, né, eu, Fernanda, acredito que eu devo fazer a minha parte, eu tenho essa responsabilidade com a minha parte. Se, obviamente, essas cobranças que vocês fazem com relação a, tanto seja a gestão da escola ou a nossa mantenedora, tem que ser feita, obviamente, né? Mas eu hoje, aqui eu trago essas questões de eu, Fernanda, professora, com relação a essa responsabilidade que eu tenho, né? No sentido de realmente me sentir com a minha consciência tranquila. Fala, Estevam. Não, é que, por exemplo, uma coisa que a Letícia ali comentou, que eu concordo, e tu também, né, depois salientou, que essa questão, assim, que eles estão há 2 anos nessa inércia, né, não tem esse ritmo, essa rotina de estudo, e isso implica, né, eles passaram 2020 inteiro sem aula, tem muitos alunos meus que voltaram à escola só no final de 2021, então eles não têm aquela rotina de estudo. Outra coisa também que eu acho que deve ter influenciado é que 2020, mesmo aquele aluno que não fez nada, avançou. Então, quem estava no 4º foi para o 5º, mesmo não ter feito nada. Aí, ano passado, o aluno mesmo que tenha ido, aquela coisa toda, a gente tinha marcado como reprovado, avançou de novo. Então, o aluno é esperto também. Então, o que acontece? O aluno que percebeu, fez tudo em 2020, e viu o outro aluno que não fez nada, íamos avançar, o cara não fez nada ano passado. Aí, o cara que não fez nada ano passado, avançou de novo. Então, criou essa preguiça, o cara viu que se estudar, não estudar, dá na mesma, então isso recuperar, isso vai ser também difícil. Eu vou ser bem sincero, né, não sei, uma colega aí comentou que está aflita, aquela coisa toda, com os marcos, eu vou ser bem sincero, cada um tem sua realidade, cada um está colocando seus problemas aqui, cada um tem seu pepino para descascar.
eu não vou ficar aqui lamentando e falando dos meus problemas, né? Claro que, como tem uma colega aí que falou que está dando aula numa igreja, a minha escola também está numa reforma, então a gente está no rodízio, está tendo aula 2 dias a semana, 2 turmas, outras 2, então eu entrei uma vez, eu dou aula 7º, 8º e 9º, e eu entrava uma vez por semana em cada uma, então isso atrasou bastante a minha ida, mas o problema é meu. Eu olhei para o que eu tinha, olhei meus alunos, eu sinceramente, o que eu fiz? Fechei a porta e eu comecei do zero, né? Assim, eu comecei com as 4 operações, né? Com todo respeito, assim, não adianta eu ir lá chegar e explicar a porcentagem, se o aluno vai lá errar a multiplicação. Então, o que eu fiz primeiro? Fiz uma triagem no 8º, no 7º, no 9º, 8º e 7º, para ver o que eles sabiam, e a situação, assim, tu quer saber? Vamos começar do zero, vamos começar desde o início, interpretação, ensinar o pessoal a ler, interpretar, que era uma coisa que o pessoal tinha muita dificuldade, e foi assim trabalhando. Você que passou o primeiro trimestre, alguns começaram a ter essa rotina novamente, e agora que eu vou iniciar a ter, começar a incrementar algum conteúdo novo, mas assim, está sendo bem difícil mesmo, o Stephen comentou a questão dos alunos de inclusão, também é uma coisa que me preocupa bastante, eu tenho, claro que ainda a gente consegue lidar, a gente tem uma turma lá que tem 2, então dá para ainda, mas tem outras escolas, tem outras que, além da turma ser complicada, ainda tem uma quantidade imensa de número de alunos com inclusão e tudo mais. Mas é assim, a gente vamos trabalhando, aquela coisa toda. Mas, assim, eu quero já deixar, assim, que, teoricamente, até eu conversei com uma da supervisora lá e comentei, olha, conteúdo específico lá do Marco, assim, eu não estou trabalhando até agora. Agora, com a base meio que solidificada, vou tentar pegar, em particular, alguns específicos, que eu vou tentar implementar o que eu tenho ali para cuidar do Marco. Mas também uma coisa que tu comentou, eu fui os que ajudou a fazer aquela... quais eram os conteúdos para fazer nessa época de pandemia, acho que foi feito em 2020, eu participei, só que aí eu me lembro que aí como é que é aquela prova que tem no final do ano que teve, que era o nome, que os nonos fizeram? Os marcos. Não era os marcos de aprendizagem, é aquela prova que o 9º e o 5º ano fizeram. O simulado, aquele que teve? Não era simulado, era uma provinha... Saeb mesmo? Saeb. Que assim, eu me baseei, assim, tentei ano passado me basear pelos marcos de aprendizagem que nós, professores de Canoas, organizamos. Vai ser assim, assim, assim. E caiu muita coisa que eu não tinha trabalhado, que não tinha, Então, essas coisas aí também confundem a gente, porque a gente está vendo a nossa situação, nossos pepinos, e agora aí também, a Letícia, não sei como é que o pessoal do Guajuvira lê, mas a minha escola aqui, a comunidade é muito carente. É diferente de pegar uma outra escola, onde já tem uma estrutura, já tem um apoio familiar. O meu ali, se o pai está interessado, se a criança vai na escola, se ele está aprendendo ou não, é problema dele, Ele leva para a escola. Então, ter aquele apoio familiar também é difícil. Então, tem todas essas coisas assim que a gente vai, trabalhando, mas a princípio, vamos lá. Depósito de gente é o que a gente muitas vezes. Escolas muito carentes são assim. O Guajuviras, nos últimos anos, ele começou a não ser tão carente, começou a dar uma filtrada, e começamos a ter uma comunidade até em questão financeira um pouquinho até melhor. A gente parece que ficou ali com a nata, eu digo, um pouquinho melhor. Antes nós tínhamos muita carência, agora a gente não tem tanto. Mas, em compensação, a desestrutura é um horror. Como tu diz, eles querem que vá para a escola, não interessa de que maneira que eles estão voltando à escola, mas precisa ir para a escola. É a mesma coisa, é praticamente o mesmo público do Estevam, bem certinho, e o Estevam já trabalhou lá no Guajuviras também, sabe como é que é. Sim, na verdade, pessoal, todas essas falas dos colegas, eu acho que, olhando para esse meu slide, assim, eu volto para o passo 2, Eu não consigo, com certeza, fazer qualquer tipo de construção e que eu tenha resultados positivos se eu não conhecer o meu estudante, se eu não conhecer a minha realidade. Então, antes de mais nada, como eu falei, apesar das nossas escolas serem da mesma rede, a gente tem
inúmeras realidades diferentes dentro da mesma rede, né? Seja ela por ela estar situada num determinado lugar da cidade, ou, né, outras situações que acontecem, seja de vulnerabilidade de segurança ou não, a gente vai ter diferentes perfis. Então, reconhecer isso e fazer o uso dessas potencialidades e dessas dificuldades, como foi o caso do Estevam, que o Estevam está comentando, é primordial para que esse nosso planejamento realmente tenha aí um retorno um pouco melhor. E não estou falando aqui, em nenhum momento, né, que eu, Fernanda, vou dar conta de todas as dificuldades dos meus alunos que eu tenho lá no Irmão Pedro, porque eu não vou. Mas eu penso que se eu partir desta ideia, como eu coloco aqui, pelo menos eu saio nesse final do ano com a minha consciência tranquila no sentido de que eu fiz a minha parte. E daí, pessoal, agora a gente vai fazer uma pausa, né? Melhor hora. A gente vai fazer uma pausa agora, são 13h15, de uns 25 minutos aí para a gente dar uma esticada nas pernas aí, tomar um cafezinho, e daí a gente retorna ali entre 13h40, 13h45, combinado? Pode ser? Eu não sei, a Ana tá aí, eu não sei se todo mundo sai e depois volta, eu não sei como é que fica isso. Eu acho que pode até ficar aqui, Fê. As outras vezes a gente fica com câmera fechada e depois a gente volta. Tá bom, então. Vocês acham? Porque daí não precisa sair da sala e entrar, depois vai que alguém não consegue. Você tem que ficar pedindo também, não sei Isso, a gente só fecha as câmeras daí. Então tá bom. Então até daqui a pouquinho, pessoal. Né? A gente ri, mas é de chorar. Mas, assim, eu apesar da dificuldade, assim, eu gosto muito dos meus alunos, assim, por isso que eu não fui embora, né? E eles gostam muito de mim, a questão do afeto, do vínculo, a gente tem, assim, eu sou a prof querida da escola, assim, sabe? Então, eu adoro quando a prof de matemática é aqui. Então eu sou a queridona, eu e o John no português, são os profs, assim, que eles puxam bastante saco da gente aqui. Então, assim, é uma coisa que me acalenta bastante, né? E aí me mantém aqui, né? Mas essas angústias todas de vocês, é que eu tô na escola, né? Mas essas angústias todas de vocês eu compartilhei aqui e é muito difícil. E tô na obra, esses dias eu trouxe aqui para mostrar o triângulo retângulo, falar um pouquinho de cateto e hipotenusa, mostrei aqui na obra pertinho, aí eles ficaram assim, Sora, legal isso aí, eles usam também, nem sabem, né? Você é isso aí. Mas enfim, né, gente, essa realidade aí, a gente tenta fazer o que dá. Não tem muito o que fazer. Eu também, tu estava falando da porcentagem, da razão, também trabalhei isso com o 9º ano. Retomei equação trabalhando dentro da regra de 3, razão, né? Enfim, não. Aí agora que eu estou caminhando para começar alguma coisa de 9º ano, porque não tem o que fazer. A gente não adianta querer colocar as coisas muito além do que eles podem produzir. É até isso que eu falei, né, Gisele? Se a gente olhar para esse documento, e a gente conhece também a questão do referencial e a questão toda da BNCC, que a matemática ela fez isso, né? Ela condensou, transformou isso numa coisa única e que daí tem um aprofundamento. Na verdade, o aprofundamento aqui não está certo. Né? A gente deveria estar aprofundando mais, mas a gente não tem condições. Então, na verdade, a gente vai conforme a gente consegue. Bom, gente, mas para essa segunda parte da formação, que, como disse a Ana, a gente tentou fazer, já que a gente não teve, né, esse primeiro encontro, tentei fazer esse 2 em 1, eu resolvi trazer também um pouco aqui da minha vivência com relação a esses conhecimentos que eu tenho de uso de tecnologias, então, em sala de aula. Eu trago uma citação aqui do Almeida que diz, né, que a utilização da tecnologia no processo educativo proporciona novos ambientes de ensinar e aprender, diferente dos ambientes tradicionais. E as reais contribuições das tecnologias para a educação surgem à medida que são utilizadas como mediadoras para a construção do conhecimento. Então, como eu falei, é algo a mais aí, né, uma metodologia diferenciada que a gente pode fazer uso. E aí eu trago para vocês hoje, aqui,
Provavelmente muitos de vocês já conhecem e já utilizam, né, os simulações PET. Eu gosto bastante desse site que tem essas simulações, porque ele é algo pronto, né? Isso facilita muito a nossa vida. Mas não é porque ele é algo pronto que a gente não precisa estudá-lo, né? Observá-lo, construir sequências didáticas a partir dele. Então, a gente tem, dentro desse simulações PET, tanto atividades, porque eu sei que tem alguns professores de matemática que às vezes complementam com ciências, né? Eu já fiz isso, inclusive, hoje não faço mais. Minha colega Cíntia, maravilhosa, sei que faz isso ainda, né, Cíntia? Então, eu sei que muitos complementam, então, dentro desse site do Simulações PET, a gente consegue ter simulações também de ciências. E aí eu trago duas habilidades, uma é de 6º ano e a outra de 7º ano. A primeira envolvendo, então, o conceito ali, né, de representação de frações e uso de frações equivalentes. E aí, eu coloquei o link ali para vocês. Esse QR Code, gente, ele é do PET, tá? Aí depois os links que são, que vai cair diretamente nessas atividades. Eu vou pegar o link aqui, vou colocar ali no chat, para quem quiser entrar. Peraí. Quem quiser entrar e dar uma olhadinha ali, enquanto eu vou mexendo, vocês quiserem também clicar ali e dar uma mexida, também pode, tá? O primeiro, então, como eu falei, ele é... Partilhar essa. Deixa eu ver se apareceu para vocês. Deu. Ele é esse daqui. Geralmente, o PET, ele traz... primeiro, ali ele fala, né, Laboratório da Igualdade, depois o joguinho. Então, geralmente, ele traz primeiro, assim, construções, às vezes é 1, 2, 3 construções, essa tem uma construção e o outro já é jogo. Esse daqui, na parte das construções, a gente clicando nele, o aluno consegue desenvolver aqui relações equivalentes com relação a denominador 2, denominador 3, então a gente consegue fazer aqui subdivisões, esse aqui acho que a gente consegue um pouquinho, 2 e 3, para poder fazer, então, o aluno, né, vai trabalhar, quando ele coloca uma pecinha, ele consegue, então, que 3 inteiros, é a mesma coisa que 6 meios, ele consegue visualizar isso também como uma representação numérica, quando a gente movimenta. Então, aqui seria, assim, mais para que ele pudesse... acho que eu sou 3 e 2. Explorar essa capacidade aí de reconhecer. Ao invés da gente usar, né, lá aquelas réguas que a gente tem de forma concreta, que também são super válidas, ou às vezes a gente fazia até impressa para o aluno colorir, né, para poder fazer essa comparação de frações equivalentes. Então, o aluno primeiro desenvolve bastante aqui essa questão das frações equivalentes, pode mudar as figuras ali, pode mudar as figuras, tem, então, círculo, retângulo, um cilindro, consegue fazer todas essas variações. E depois vem o jogo. Deixa eu só... acho que eu tinha botado aqui. O jogo, ele tem vários níveis. Obviamente, né, que à medida que o aluno vai passando dos níveis, o nível vai ficando um pouquinho mais difícil. Ali, aqueles números de estrelinhas são o número de atividades que tem dentro de cada nível. Então, por exemplo, no nível 1 tem 3 atividades. O aluno acertando 3 atividades, ele passa automaticamente para o nível 2. Então, por exemplo, o nível 1, bem tranquilo. Ele vai colocar, então, nessas balancinhas, 2 valores que sejam iguais, né? Por exemplo, vou colocar 1/4 aqui e 1/4 aqui. E aí ele vai lá e confere. Quando ele acerta, então, ele ganha uma estrelinha e sai um barulhinho ainda, que é a carinha sorridente. E aí ele vai, então, fazendo, aí bota OK,
Lá em cima fica a primeira montagem dele. Quando ele erra, deixa eu colocar um errado aqui. Vou colocar o 3/4 e vou botar 1/3. Quando ele erra, o que aparece? Tenta de novo. Aí ele traz, faz um barulhinho de que não deu certo, né? E ele traz o símbolo ali de desigualdade, né? Que o 3/4, então, é maior do que aquela figura, que é 1/3. Então, ele tem que procurar uma figura, né, que seja condizente. E ele consegue, então, fazer isso novamente. Aí, como eu falei, à medida que ele vai avançando, nível 2, ele trabalha com outros tipos de figura, também ainda trabalhando a questão de igualdade de frações equivalentes, né? Ele consegue ali observar e fazer essas montagens também. Faz ali 6 acertos, passa para o próximo nível. Aí, claro, que isso daí, o que eu costumo fazer, assim, quando eu vejo que o joguinho não está funcionando muito, eu volto lá para o laboratório, tento mostrar de novo, mexe de novo com aquelas atividades, e aí vem para o joguinho de novo. Eles curtem bastante, geralmente, né, assim. Esse daqui, então, trabalha essa relação da construção da fração com a imagem, que é bem o que a habilidade pede, né? A representação, e também o que a habilidade fala de equivalentes. Então, a gente consegue, com essa atividade aí, construir isso com eles e também, de uma certa forma, exercitar. Então, a gente não precisa... Fala, Vanessa. Oi, Fernanda, só uma dúvida. Isso é um site? É que eu não conheço. Isso é um site. É um site? Tá. Uhum. Isso é um site. E aí a gente tendo o link, eles conseguem acessar pelo celular e pelos Chromes, tranquilo, assim? Sim, pelos dois. Consegue. Tá, obrigada. Pelos dois. De nada. E assim, aquele QR Code que eu coloquei, Vanessa, depois eu vou compartilhar esse material da apresentação com vocês lá no Drive, tá? E aí mas se tu colocar assim, no Google mesmo, tá? Simulações PET, como tá ali, ó, PHET, tu vai cair direto no site. E aí lá dentro tu pode fazer escolhas, assim. Então, assim, tem uma série de simulações. Essa daqui que eu trouxe para vocês, eu trouxe bem alinhada com essa questão dessa habilidade, mas nossa, de frações tem várias outras que tu pode ver, dependendo também da tua estratégia, né, do que tu pensa em planejar, tá? Mas é bem interessante, assim, para quem não conhece, é bem interessante de ver. E o segundo, pessoal, que eu trago, que é, daí, esta segunda aqui, ó, que é uma habilidade do 7º ano e que provavelmente, né, a gente vai aí poder estar trabalhando tanto com os alunos do 8º quanto os nossos do 9º, que acabaram vendo muito pouco de álgebra, né? A gente não conseguiu fazer essas construções aí. Ele traz, então, a questão das equações, né? Das equações de primeiro grau, que é este daqui. Também. Ele traz um básico, que é super básico, vou clicar para vocês, super básico, bem básico, tá? Que é a questão deles observarem aqui numa balança, né? Quando a gente tem, então, figuras diferentes e que daí a gente lá em cima parece que não é igual. No momento que a gente coloca, né, dos dois lados da balança as mesmas imagens, a gente consegue aí a questão da igualdade. Então, ele começa com uma situação bem básica de observação mesmo dessa balança. Dá para mudar ali também as figurinhas, dá para usar frutas, depois tem aqui esses outros símbolos, bichinhos, né? O peso ali do gatinho, eu acho que é um jabuti, tartaruga, um cachorrinho, dá para usar. Depois ele começa a trabalhar com a relação numérica, então, né? Aí já traz aqui números inteiros, né? Traz o 1, traz o -1, consegue observar essas questõezinhas todas aí. Depois ele já insere a variável, e aí a gente também vai trabalhar com a mesma ideia. Se eu não me engano, quem conhece, quem já fez o trabalho da professora, eu não sei, a Fabi não está aqui no grupo hoje, né? A Fabiana, não, né, Estevão? Não está.
A FAB tem um trabalho muito legal, que é o trabalho até que ela utilizou para o doutorado dela, sobre equações, que ela trabalha com aquelas fichas. Então, a ideia aqui é a mesma, né? De tu colocar, então, de um lado ali, o valor de um X, por exemplo, aqui ele já traz o X vale 1, mas eu posso alterar isso daqui, né? O X igual a 0, ó, eu vou alterando, e aí o meu aluno consegue, então, no momento que eu consigo colocar os 5 valores ali, eu obtenho a igualdade, né? Aí eu consigo a igualdade. No momento que eu não tenho, consigo apagar aqui, começar tudo de novo. Então, também começa, então, ele começa bem no básico, trabalhando relação da balança, depois ele vem pela relação, principalmente, né, de soma de opostos, mais 1 menos 1, depois ele traz a variável, aí ele começa com as operações, então a gente consegue construir aqui também relações e tudo mais. Ó, x mais 1 é maior do que 1, então, e depois o que eu acho mais legal, que é os jogos. Tá? Então, e esse daqui é bacana porque ele mostra exatamente, ele faz, não tem certo nem errado. Isso que eu acho mais legal dessa parte. Ele não tem certo nem errado. Ele vai construir peraí. Eu não tinha colocado o link desse, né? Obrigado, Olga. Eu não tinha colocado. Obrigada. Agora que eu vi ali as conversas. Ele tudo que o aluno fizer fica registrado. Então, o aluno consegue visualizar por que ele não está encontrando o valor do X. Né? Por exemplo, aqui, tá? Todos nós sabemos que teria que dividir os dois lados por 4 para poder descobrir o valor do X. Mas e se o meu aluno fizesse outra operação? Né? Se ele quisesse somar 2. Somar 2. O que acontece se ele soma 2? Vai aparecer mais 2 dos dois lados. Então, o que era 8 ficou 10, e do outro lado ficou 4x mais 2. Então, ele não desconsidera as ações do meu aluno. Bom, mas, professora, não encontrei. Bom, então faz a operação inversa. Tira esse 2 que tu colocou e a gente volta porque a gente tinha. Então, na verdade, eu preciso dividir os dois lados por 4. E aí, a mesma coisa. Quando ele encontra o valor do x, ele ganha uma carinha feliz e ele consegue, então, seguir para o próximo jogo. E, assim, a mesma coisa acontece aqui nessa simulação. O nível 1 trabalha, se eu não me engano, com a variável em apenas um lado da igualdade. Daí, depois, no nível 2, ele já começa a colocar, acho que a variável nos dois lados, se eu não me engano, e assim ele vai indo. Aí, depois, ele chega até as frações, né? Toda aquela parte mais incrementada. Mas, assim, para um começo, e para que a gente possa, de forma assim, mais visível para o nosso aluno, desenvolver essas relações da álgebra, eu acho, Beth, assim, uma coisa muito tranquila, muito boa, assim, né? Porque eles realmente conseguem fazer. E sem trabalho, né, gente? Eu digo assim, sem trabalho no sentido de elaborar, né? Porque às vezes a gente pensa assim, eu queria fazer uma coisa diferente, queria fazer um jogo, mas aí só em pensar que eu tenho que montar todo o jogo, né? Eu sei que tem colegas que fazem jogos maravilhosos, que tem, não lembro o nome da menina agora, mas tem uma que faz cada jogo maravilhoso na rede, que eu fico, meu Deus do céu, que é perfeito. Mas eu digo assim, para a gente hoje, né? Eu, por exemplo, trabalho 60 horas, e aí construir alguma coisa assim do zero, às vezes a gente leva mais tempo. Então, tendo uma plataforma dessas, assim, com inúmeras possibilidades, a PET tem uma também que eu adoro, que eu uso muito com os alunos, que é a relação dos inteiros na reta numérica. E aí ele começa a trabalhar com a adição e com a subtração na reta. E o aluno visualizar a questão do módulo, ele visualiza, a questão do simétrico, o oposto, ele visualiza. Então, assim, ter esse auxílio visual aí, né, eu acredito que é de grande importância, assim, para o nosso aluno. E principalmente agora que o nosso tempo é pequeno, né, a nossa demanda
é grande. Então, eu acho que fazer uso dessas metodologias, assim, e dessas plataformas, assim, eu acho que faz uma importância enorme, assim. Deixa eu só mostrar para vocês aqui os outros níveis. Ó, o nível 2, trabalhando com a questão, então, né, que o x ali é negativo. Então, o que eu faria para trocar o sinal daquele x, né? Vou multiplicar por -1. Aí é legal também, eu gosto de que ele faz exatamente dos dois lados da igualdade. Ó, de novo. Tá, mas professora, e é tão bacana, assim, que à medida que o aluno vai fazendo, ele consegue observar que, tá, prof, mas se eu vou multiplicar por menos um dos dois lados, ele vai trocar o sinal dos dois, não está ainda, eu já sei que é x igual a 9, né? Isso sai assim no automático, porque tu vai fazendo isso, vai construindo isso de uma forma, né? É claro que a gente não vai fazer isso em 2 aulas, 3 aulas, né, gente? Esquece. Isso é uma coisa, como eu falei, ele começa ali do nível básico, que é o aluno, porque assim, a gente tem realidades e realidades. Tem alunos que reconhecem, eu falar numa balança de 2 pratos, tá, prof, eu sei, aquela de armazém mais antigo, mas tem outras realidades que não tem nem noção. Então, é importante que a gente passe por esse básico para que ele enxergue o que é essa balança de 2 pratos, né? O que é fazer isso, por que esse lado é maior do que esse, e essa construção toda da igualdade. Eu acho que seja bem importante. Assim. Depois, deixa eu ver o nível 3 já trabalha também, uma equação ainda aqui, vamos... E aquilo que eu falei, se por acaso ele pense... geralmente o aluno faz isso, né? Ele quer tirar o 27. Não, professora, eu quero descobrir o x, então eu vou tirar o 27. O que acontece aqui? Ele não vai conseguir, porque aqui vai até o 9, se eu não me engano, quer ver? Isso é legal de eu falar também. Não, até o 10. Ele vai até o 10. Ele vai colocar 10. Se por acaso, tá? Ele, professora, mas olha só, eu queria ter tirado 27 e não consegui de uma vez só. Claro, obviamente que está fazendo errado, tudo bem. Como é que eu tenho que fazer? Bom, então, o que é 27? Fazer essa construção também. 10 mais 10 mais 7. Como a plataforma deixa tu tirar só até o 10, ele tem que fazer essa construçãozinha. Prof, mas eu vi que não é por aí. Então, coloca o 10 de novo. Tá, prof, eu quero tirar o 9. Tirar o 9, então. Mas é -9, né, prof? Claro. E, prof, não deu, não tirei o 9. Porque, na verdade, tu não tinha que ter tirado, né? Tu tinha que ter colocado. Porque a construção é essa. Então, fazer esse movimento com eles, e esse eu acho muito legal, porque ele vai deixando tudo que o aluno fizer. E aí a gente fica com a equação inicial e com todas as construções que ele vai fazendo. Então, a gente consegue visualizar tudo que ele fez e tudo que ele pensou naquele momento ali. Tá? Deixa eu só ir num outro nível. Se é o 4 ou 5. Como eu falei, aí a partir do momento que tu vai fazendo essas construções, ele vai, né, aumentando aí o nível de dificuldade. Só vou entrar aqui um pouquinho para mostrar para vocês o PET como um todo. Só para mostrar para vocês como ele é, tá? Então, como eu falei, assim, se tu coloca de forma direta lá no Google mesmo, tá? Simulações PET, ele vai cair aqui, e aqui a gente tem, física, química, matemática, ciências da terra, biologia, vou botar matemática. E aí ele tem uma série de coisas que ele faz. Jogo dos... reta numérica, distância, essa daqui também, ela é bem inicialzinha, assim, mas ela é bem boa. Essa daqui das operações eu utilizo muito, essa daqui. Essa daqui para eles trabalharem algumas relações de... números positivos e negativos, daí ele trabalha, se não me engano, com temperatura, com a questão nível do mar,
Tem mais umas outras. Olha, gente, é um material bem bacana, assim, bem rico para explorar. Essa daqui que é o explorador de igualdade, olha só. Tá, esse daqui de 2 variáveis, obviamente, que daí só para quando... Não vamos chegar esse ano, tá, gente? Sistemas, imagina, quem vai conseguir dar sistema esse ano, né? Acredito que não. Área, utilizando o álgebra, então, né? Para quem aí, se alguém tiver alguma realidade que vai conseguir trabalhar aí produtos notáveis. Fala, Jairo. Não, foi sem querer, perdão. Ah, tá, não, é porque eu vi tu levantando a mão, achei que tu quisesse falar alguma coisa. Então, tá aparecendo aí para vocês, tá, né? Tá. Então, tem modelo de área que já trabalhando com a questão mais numérica mesmo, né? Tem uma série, ó, funções, né? Não vamos chegar nisso aqui também, mas a parte inicial desse construtor de funções, se a gente tivesse uma realidade normal, assim, também é fantástico da gente dar uma olhadinha. Então, tem, assim, uma série de coisas. Esse construtor de área, eles adoram, para poder comparar as áreas, fazer desenhos e tudo mais, saem umas coisas bem bacanas aí. Mas então, né, uma opção, assim, uma alternativa que eu trago dentro desse campo, assim, que eu gosto bastante, para que vocês possam aí desenvolver as suas atividades e as suas tarefas aí com uma metodologia um pouquinho mais diferente. Fala, Estevam. Eu não sei se tu chegou a responder isso, mas esse material dá para usar nos Chromebooks lá, que chegou na escola? Sim, tá, sim, tá. eu já usei. Tá, perfeito. Tranquilo. Geralmente, assim, eu não sei se tu adotou isso na tua escola, né? Mas na minha escola eu adotei que nem... Acho que teve uma colega aqui falando que fez os CLAS, né? Então, eu criei as salas Google, assim, e daí eu já coloco direto para eles o link e eles já caem direto. Mas também é bem tranquilo de criar o QR Code ali, colocar para eles pegarem. É que lá na escola, como a gente não tem uma sala de laboratório de informática, basicamente os Chromes são para o pessoal lá dos pequenos, lá dos TICs e não sei lá. Sim. Tá? Mas se a gente... ganhar carrinhos. Sim, tem lá, mas aí, se eu pedir com carinho lá para a direção, capaz... Então, por isso eu já estou me adiantando e perguntando se esse material... Aí, quando eu chegar em equações, aí a gente... E qualquer coisa, aí a gente entra em contato de novo, aí pergunta como isso, faz, não, mas esse daí ele funciona super de boa, super tranquilo mesmo. É bem tranquilo. Então tá, vamos lá, então. Obrigado. Tá? Pessoal, agora, para a gente já se encaminhando aí para um fechamento, eu gostaria tanto que vocês estivessem aqui comigo hoje presencialmente. Ai, que eu adoro papel, adoro caneta colorida, essas coisas, né? Bem, prof. Eu proponho uma dinâmica, tá? Que seria o quê? Na verdade, é para que a gente possa pensar nas próximas formações, tá? Eu calculei mais ou menos, a gente tem até o final do ano 5 formações de matemática. Mais ou menos. Se isso vai acontecer ou não, daí vai depender de calendário, porque o nosso calendário ele é feito assim, com um mês de antecedência para a gente poder ajustar datas, né? É uma série de função aí. Então, a dinâmica, o que seria? Eu fiz acredito que vocês também já conheçam, alguns de vocês, um Mentimeter. Eu vou colocar o link ali no chat. É só vocês clicarem no link que vocês já vão cair direto aqui, acredito eu. Se alguém quiser colocar mente.com... E aí, só quando coloca mente.com, tem que colocar aquele código. Se colocar o mente... Acho que se clicar naquele dali, acho que cai direto na minha atividade. Deixa eu ver. Cai direto na minha. O que eu quero que vocês façam, tá? Isso vai ser criada uma nuvem de palavras. Para essa nuvem de palavras, eu trouxe aqui, obviamente, sem querer influenciar ninguém, mas já influenciando, eu trouxe aqui uma série de coisas que eu, me colocando como professora, gostaria de conversar, né? Gostaria de partilhar. Então, eu trouxe aqui algumas ideias
que eu, Fernanda, gostaria de ter formações nas próximas formações. Mas vocês podem colocar qualquer 5 ideias que vocês pensem. Colocando top 1. O que seria a próxima formação? Eu quero falar sobre isso. Eu quero uso da calculadora. Isso é importante? Isso é viável hoje? A gente precisa fazer uso dela, né? Eu quero discutir isso. Então, quando vocês clicarem ali no Mente, ele vai pedir para que vocês coloquem 5 coisas, certo? Então, eu quero que vocês preencham esse Mente com 5 coisas, levando em conta essa importância. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, tá? Coloquei aqui algumas opções, por exemplo, SAEB, avaliações externas, defasagens na matemática, metodologias ativas, avaliação, saúde do professor, troca de experiência, uso da calculadora, defasagem sexto ano, matérias e plataformas. Coloquei essas, mas como eu falei, vocês querem, sei lá, eu quero falar de outra coisa que não seja disso. Eu gostaria que vocês, então, todos vocês agora, entrassem ali no Mente e completassem. Que daí, já vi que já teve gente respondendo. Como é que funciona a árvore Mente, né? A palavra que mais for dita, ela vai ficando maior, assim. E daí, para a gente poder ter uma ideia do que o grande grupo, assim, gostaria de visualizar aí nas próximas formações. Eu vou dar um tempinho aí para as pessoas poderem entrar. Vou colocar o link de novo. Não, mas está dando para entrar no link ali, né? Sim? Tá. Tá sim. Tá bom, obrigada. Não conseguiu, Jair? Espera que eu vou colocar para ti de novo. Fernanda, faz o seguinte, tu não tem como dar o código para ele, porque ele pode entrar no site mente.com e daí ele coloca aquele código ali. A internet está oscilando bastante, eu desliguei a câmera, porque quando eu ligo ela trava. Daí ela não está carregando muito bem, tá bem... E o código é esse aqui, eu vou botar lá. Tá, só manda o código que eu já coloco direto no outro. Pronto, é 6994189. Ai, tá ficando bonito isso. Ó, 11 pessoas já responderam. Isso nós somos. Ó, vou compartilhar com vocês para vocês já verem como é que tá ficando bonito isso. Olha aí. Troca de experiência, saúde do professor, metodologias ativas, materiais e plataformas, avaliação. Tá ficando bonito. Até agora a gente teve 16 profs participantes. Isso aí, bacana. O que vocês botaram ali com Christopher? Realiza
Sofia responde. Eu acabei de responder. Como é que é o meu? Ele realiza as atividades. Pessoal, a gente vai, então, depois eu vou compartilhar com vocês essa árvore, como é que ficou ela no final do... Porque amanhã a gente tem outra formação também, né? Então, eu vou também, os colegas também vão fazer a sua colaboração com a nossa árvore. Depois que ela estiver pronta, compartilha. Ana Moura, tu tá com o teu microfone aberto, meu amor. Maria Eduarda Taborda. Eu acho que ela está em aula, gente. Não faz as atividades. Bom, isso tudo bem. Deu certo, Jairo? Que bom. Então, assim, novamente, né, eu vou agradecer a parceria de vocês, né, a disponibilidade de vocês de estarem aqui hoje à tarde para essa nossa conversa, para a gente poder dividir um pouquinho nossas angústias. Espero que vocês tenham aí aproveitado o nosso momento. E quer falar alguma coisinha, Ana? Não, só dizer que foi muito boa a formação. Obrigada pela presença de todos. E antes da gente ir embora, tinha que fazer um registro também, né, desse grupo. É verdade! Peraí. Deixa eu tirar aqui a minha apresentação. Todo mundo abre a câmera, isso, né? Tem como passar o link da presença, porque o meu celular não tem leitor. Coloco para ti ali, peraí. Obrigada. Ó, já coloquei. Ali. E também, pessoal, depois a Ana compartilha, né, Ana, o link nos grupos de supervisão e orientação de supervisão escolar. E aí as supervisoras também ficam, e eu também vou colocar lá no grupo da matemática para quem tá. E até depois os colegas. A gravação também, a gente pode colocar só depois de amanhã, no final do dia amanhã, para não tirar a surpresa dos colegas também, né? Não verem antes de amanhã. Então tá, quem puder abrir a sua câmera aí, então, para a gente fazer um registro, vamos esperar um pouquinho. Ai, que quanta gente bonita, né? Eu vou dar matemática, essa gente linda. Olha para cá, Jairo. Sorria. Isso. Ó, vou fazer então o print. 1, 2, 3 e... Vamos ver se deu certo. Ó, deu certo. Aqui consegui. Muito bom. Tranquilo, tranquilo. Muito obrigada, então, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.